Mostrar o vídeo do meu querido Guilherme Boulos respondendo a seguinte pergunta: quando Bolsonaro será preso? Vamos ver aqui o Café com Boulos. Porra! Vamos lá, revista! Me chama de corrupto, porra! Ô, Jair, com prazer. Corrupto, corrupto e corrupto. E não sou só eu que tô chamando, não. Nos últimos dias é o Brasil inteiro. A CPMI mostrou com o hacker, agora é a delação do Mauro Cid, é a quebra de sigilo do Jair e da Michelle. Bom, no Café com Boulos de hoje, a gente vai juntar todas essas peças para responder a questão. Será que o Bolsonaro vai ser preso? E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Pessoal, o cerco pro Bolsonaro tá se fechando. Só no final dessa semana, de quinta-feira em diante, foram 3 linhas de ofensiva. Primeiro, na CPMI do 8 de janeiro. Não sei se vocês lembram lá atrás que os bolsonaristas falavam: CPMI já! A esquerda tá com medo da CPMI. Eu nunca vi um tiro no pé na política tão grande como esse. A CPMI tá mostrando a verdade dos fatos. O famoso hacker de Araraquara, o Walter Delgatti, deu nome aos bois. Na pergunta, aliás, brilhante intervenção do meu companheiro de partido, amigo, pastor Henrique Vieira, perguntou quem deu a ordem. Walter Delgatti. Ele falou Bolsonaro. Que ele esteve com Bolsonaro no Palácio do Alvorada, coisa que o próprio Bolsonaro reconheceu numa entrevista pra Jovem Pan. Eu tive com um hacker do bem. Pois é, reconheceu isso e o Bolsonaro disse direto e reto pra ele que queria que o Walter Delgatti invadisse as urnas eletrônicas, o sistema do código-fonte das urnas eletrônicas, coisa que, aliás, ele tentou e não conseguiu, o que só demonstra toda a falácia de voto impresso, que a urna não funciona, ou seja, o sistema é inviolável, e disse ainda que se o Walter Delgatti tivesse problema judicial com isso, que o Bolsonaro dava um indulto presidencial. Olha o tipo de negociata que o cara tava fazendo na residência oficial da presidência da República. E foi além. Tinha um grampo, disse ele, do Alexandre de Moraes, obtido por forças, por outros países, por outras nações, uma história toda esquisita, e que ele pediu para o Delgatti assumir a autoria do grampo. Ele, diretamente, não tinha intermediário. Não foi, o Mauro Cid, o ministro tal, o Weingarten. Não, foi ele. Aliás, vale mencionar que nesse mesmo depoimento do Delgatti para a CPMI, ele também implicou nessa mesma conversa o Duda Lima, marqueteiro de Bolsonaro, e que hoje é o braço direito do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Mas enfim, pegou de um lado, já a CPMI deu essa paulada com Walter Delgatti. Já começou a sentir aquele cheirinho, tá estreitando, vai dar prisão. Na sequência, no mesmo dia, vem o advogado do Mauro Cid, vocês sabem, o ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército, que vendeu o Rolex, que o pai dele apareceu lá no reflexo da peça que foi vendida. O Mauro Cid, que foi o executor do Camelódromo Geral da República, da Feira do Rolo do Palácio do Planalto. O Mauro Cid, que ficou calado, ele tá preso faz uns 2 meses, 3 meses ou mais, e até aqui ele foi na CPI, reserva o direito de permanecer calado. Foi na PF, reserva o direito de permanecer calado. O advogado dele falou, olha, não dá mais. É sinal de que o barco tá afundando. Aí todo mundo falou, agora eu também não vou colocar o meu na reta por causa do Bolsonaro. E aí o Mauro Cid falou, vai delatar e vai colocar a realidade. Olha a realidade. O Brasil todo já sabia, só faltava ele falar. Porque ele é ajudante de ordens do Bolsonaro. Ou seja, quem dava as ordens era o Bolsonaro e ele executava. E é isso que ele vai dizer, segundo o advogado, deu uma entrevista para a revista Veja e disse, o Mauro Cid vai dizer que quem fez todo esse esquema das joias, quem pediu, quem comandou foi o Bolsonaro, e que ele deu para o Bolsonaro em dinheiro vivo. O dinheiro do Rolex, não sei o quê, foi passado por ele para o Bolsonaro em dinheiro vivo. O que aí comprova, gente, novamente, não tem um intermediário. É direto com o cara que era presidente da República. E aí, não dá para os bolsonaristas virem como tentaram fazer o circozinho na CPMI, dizendo, o hacker é do PT, o hacker vota 13, aquele papo todo. E o Mauro Cid é do PT também? O que eles vão falar do Mauro Cid, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, filho do general que também se envolveu com a muamba toda?
Aí o cerco vai apertando. E pra fechar, na quinta-feira à noite, aliás, essa quinta-feira pro Bolsonaro, olha, muita gente pode ter tido problemas na quinta-feira, na semana difícil, ruim, tive problemas em casa e por aí vai, mas pro Bolsonaro, eu acho que não teve igual. Na quinta-feira à noite, o Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal, determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário do Bolsonaro e da Michelle. Aí, pessoal, esse sigilo fiscal e bancário deve ser igual bunda de neném. Ninguém sabe. Eu que troquei fralda das minhas filhas, a gente sabe, ninguém sabe o que tem, o que sai. Pois é, o sigilo fiscal e bancário da Michelle e do Bolsonaro, Jesus amado, o que vai sair de lá, ninguém sabe. Mas nós vamos saber, porque foi quebrado. E vamos saber, e vai ser breve. Nós não estamos falando coisa, daqui a 2 meses, 2024, nós estamos falando em questão de dias. E se consolida? Vamos aqui falar o português claro. Se o hacker, assim como ele declarou na CPMI que tudo que ele falou, ele já entregou as provas para a Polícia Federal. Numa delas, inclusive, o próprio Bolsonaro confessou que esteve com o hacker no Palácio do Alvorada. Se o Mauro Cid de fato consolida essa delação e entrega testemunhas e provas, e se a quebra do sigilo do Bolsonaro e da Michelle bota ali o caminho do dinheiro, aí, meus amigos, não tem o que dizer. É papuda. Não vai ter jeito. É prisão para o Jair Bolsonaro. E talvez pegue mais, porque aí vai para ele, vai para os filhos, vai para Michelle. Tá todo mundo envolvido na máfia da Muamba. E a máfia da Muamba pode ter ido além. Porque vamos lembrar aqui que essas coisas, as joias da Arábia Saudita, todo esse esquema foi transportado nos aviões presidenciais da FAB. Isso nos remete a lá no começo do governo Bolsonaro. Eu tenho memória. Muitos aqui eu também sei que tem. Quando o avião da FAB transportou não sei quantos quilos de cocaína e botaram na conta de um sargento e não sei o que e tal. O buraco pode ser muito mais embaixo. E aí, pessoal, eu queria dizer 2 coisas que são muito importantes diante do que pode acontecer nos próximos dias. Primeiro, é preciso proteger todas essas testemunhas. A gente já viu, a turma do Bolsonaro é barra pesada, é milícia, queima de arquivo, capitão Adriano da Nóbrega. Se a gente for levantar ali a capivara, surge um monte de coisa. O próprio Walter Delgatti falou na CPI, diante das câmeras, que temia pela sua vida. Walter Delgatti, Mauro Cid, quem resolveu agora falar e contribuir com as investigações, tem que ter a proteção do Estado e a sua segurança e integridade física garantida. Em segundo lugar, não menos importante, tem gente que já começa com uma narrativa, isso vem dos bolsonaristas e tal, primeiro de querer minimizar o caso, porque isso não tem, a lei é ambígua, não, gente, é roubo. O cara pegou um patrimônio que não era dele, e se não fosse roubo, por que ele ia fazer tão escondido? Por que o Acef já virou o acéfalo? Ia recomprar o Rolex pra devolver? Se fosse legal, não, ele podia falar, não, o Rolex era do Bolsonaro mesmo e a gente vendeu. Não, vocês entenderam? É crime. Uma outra linha que começa a vir dizer, não, mas isso é vingança. É vingança da esquerda contra o Bolsonaro. Olha, gente, nós não podemos confundir justiça com vingança. Vingança é aquela que olha pra trás, que olha no espelho retrovisor. Eu quero punir alguém que fica com ressentimento. Justiça é aquela que olha pra frente, para algo que, se não houver uma punição, vai se repetir. A sociedade vai interpretar como algo permitido, como uma espécie de um salvo-conduto. O Brasil já viveu transições em que não houve justiça e que a ferida do trauma permaneceu aberta. O exemplo, talvez mais recente historicamente, foi o do fim da ditadura militar, quando houve uma anistia geral e restrita, não puniu o torturador, passou pano, deixou acontecer. O que aconteceu? Isso permitiu que a cultura autoritária da ditadura permanecesse viva no Brasil. Permitiu que, 20 e poucos anos depois, um cara que era dos porões da ditadura chegasse em rede nacional, no meio do Congresso, e falasse, brilhante Ustra, defendesse tortura na cara dura, defendesse fuzilamento, depois chegasse ao governo, praticasse toda a desumanidade que ele praticou. Quando a gente não acerta contas com o passado, a gente compromete o nosso futuro. E é isso que está em jogo na nossa luta para que não tenha anistia para o Bolsonaro. Não é vingança, é justiça. Em nome de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que perderam seus familiares pelo descaso na Covid, pela desumanidade. Nós não podemos esquecer nunca, imitando gente com falta de ar, gripezinha, mimimi, coisa de maricas. O Brasil não pode esquecer isso. E não pode esquecer não para guardar como um ressentimento na nossa história, mas para que essa página nunca mais seja escrita na nossa história. É isso que está em jogo. A prisão do Bolsonaro, que
ao que tudo indica vai acontecer, é esse ato de justiça. Por alguém que fez todas as desumanidades que fez na Covid, por alguém que atacou brutalmente a conquista democrática do direito ao voto no nosso país e por alguém que se elegeu com um discurso de combate à corrupção, me chama de corrupto, dizendo e de algum modo mexeu com um sentimento de parte da sociedade brasileira por isso e praticou a corrupção mais rasteira, roubando o relógio, a joia para benefício pessoal. Por isso, pessoal, esse é o momento da gente não ter a menor dúvida em dizer, sem anistia, que a investigação prossiga até o fim, garantindo amplo direito de defesa, investigação não é linchamento, que ela seja feita com o rigor devido, mas que Bom dia, Sandra. como o que tudo indica, está se comprovando a responsabilidade, a culpa do Bolsonaro e do seu entorno, que paguem por isso na cadeia. Esse foi mais um Café com Bolos. É isso, meus queridos, minhas queridas, trazendo aí os vídeos do Boulos, variando os nossos vídeos aqui de abertura.